Oi! Sejam muito bem-vindos à minha estante falada. Hoje eu vou contar pra vocês um pouquinho da minha primeira leitura desse ano, que é A Canção das Águas. Esse livro foi publicado no Brasil pela editora Plataforma e é uma história de aventura composta por política, piratas, romance, mitologias e tantas outras coisas que eu vou contar aqui pra vocês hoje. PS, tá, gente? Não ignora meu óculos que tá com a perninha quebrada, tá? Por favor, finge que vocês não estão vendo. Se Deus quiser, semana que vem, no vídeo da semana que vem, vai estar arrumado. Esse livro conta a trajetória de Carol, ou melhor, Caroline, uma garota de 17 anos que desde criança navega pelas terras do rio. Ela acredita que a família tem um destino, que é servir e ouvir o Deus do rio. Ele é um Deus que acompanha a família dela desde toda a trajetória deles e todos já ouviram esse chamado, menos Carol. Eles, quando tentam aconselhar Carol, falam, não, fica tranquila. Eles aparecem assim, obra, estão ouvindo? Mas ignorem. Vamos voltar aqui. Ele aparece assim de forma minuciosa na língua das pequenas coisas. Mas mesmo sendo das pequenas coisas, a Carol não consegue escutar. E isso faz com que ela reflita muito. Um segundo. Voltei. Isso faz com que ela reflita muito sobre quem ela é, a posição que ela tá, e vai trazer aí muitas inseguranças para nossa personagem. A história começa a desenvolver mesmo quando o pai de Carol é preso por simplesmente não querer levar uma carga misteriosa de pessoas mais misteriosas ainda, e aí ele paga por isso, que é no caso ficando preso. Carol, pra querer libertar o pai a todo custo, ela vai lá e fala assim, deixa que eu vou velejar por ele. E aí acontece, gente, uma cagada. Por quê? Porque ela vai levar uma encomenda misteriosa, ela não pode abrir a caixa, ela não sabe o que é essa encomenda. Então ela vai levar uma encomenda misteriosa para um lugar misterioso, para pessoas misteriosas e, importante, ela nunca velejou sozinha. Ou seja, vai ser a primeira vez dela velejando sozinha. Sozinha não, ela está acompanhada da sua amiga Homem-Sapo, Fi, que também acompanha, né, a navegação com seu pai, ela que navegava, né, a Fi, a Carol e o pai dela, né, o Nick. Eram os três. Mas, como o Nick tá preso, vai ser só as duas. E a capitã do navio, a nossa capitã de 17 anos, nunca velejou sozinha, ainda mais sendo capitã. Carol, então, entra na barca da sua família, Cormorante, acho que é assim que fala. Quando eu tava lendo, eu falava outro nome, então eu acho que é assim que fala. Enfim, ela monta nessa barca e vai velejar, o que era pra ser uma missão super tranquila, acaba virando um amontoado de coisas. Então ela vai ter conflitos com outros piratas tentando atacar ela de qualquer jeito, em busca, né, dessa encomenda, o que torna um mistério para ver o que tem dentro daquela caixa. Maior ainda, conflitos entre pessoas diferentes, com crenças diferentes, então vai mostrar bastante desses conflitos e principalmente conflitos políticos. Partes do universo ali são compostos por cidades que não têm um governante principal, porém, em grandes cidades-estados tem um imparca, lembrei, um imparca, que é um esquema de político monárquico, o que vai causar um grande conflito e vai mostrar o lado corrupto, o lado de poder absoluto de forma imposta e enfim, inclusive, né, é graças a essa corrupção monárquica que vai criar toda essa aventura e toda essa missão de Carol. E assim, não pode ser tão simples. Então, além dos conflitos que a nossa personagem principal vai enfrentar com piratas, com relações, com política e tudo isso, ela também vai enfrentar questões pessoais, conflitos internos. Tanto em relação ao destino, em questão do Deus, né, que ela não ser chamada, ela se sentir excluída e não pertencente à família dela,
tanto o destino dela, que sempre ela achou que fosse velejar até o pai dela ficar velho, quando ele ficasse velho ela ia assumir, e ela vê o destino dela virando de ponta cabeça, e tudo que ela imaginou pra ela mesma sendo completamente revirado, assim, sabe? Por o livro ser em primeira pessoa, a gente consegue acompanhar todos esses conflitos internos e todos esses pensamentos doidos da nossa personagem. Inclusive, a gente consegue acompanhar a evolução dela, a maturidade vindo e ela conseguindo lidar melhor com os pensamentos dela e aceitando quando, em determinado momento, quando ela aceita que não, talvez não seja aquilo que a família dela conquistou que seja pra ela. Nesse momento você também a gente vai ver uma virada de chave muito importante na nossa personagem. O tema principal da nossa história, com certeza, é esse conflito de destino e livre-arbítrio. A nossa personagem deixa explícito de várias formas que ser revelada pelo Deus do Rio é algo não só uma bênção para ajudar ela a velegar, mas sim uma aceitação pessoal dela. E quando ela não tem essa revelação, quando isso não acontece a ela fica, o que acontece quando você não é revelado? O que acontece quando você não sabe o rumo da sua vida? Você não quer aquele destino. E isso torna a história ainda mais interessante, porque você consegue trazer ela ainda mais pro seu pessoal. Eu que passei por aquela fase dos 18 anos de, meu Deus, o que eu faço? Qual que é a minha faculdade? Na verdade, tô passando por ela ainda, né? Vou fazer 19 anos, 20 anos esse ano, mas ainda tem esses conflitos, óbvio, mesmo já fazendo faculdade, eu ainda fico, meu Deus, será que é isso? O que eu faço? O que eu sigo? Parece que fulano tá mais engatilhado na vida do que eu, e essa comparação idiota que a gente tem. Então, na minha realidade, esse livro trouxe questões muito importantes, e mesmo de forma fantasiosa, eu consegui trazer pra minha vida. E eu acho que essa é a graça dos livros de fantasia, de aventura, enfim, você conseguir, mesmo com feitiços, com deuses, com tudo, você conseguir trazer pra sua vida e se sentir identificado de alguma forma. Outro tema importante é a identidade da nossa personagem. Ainda voltado para aquele negócio dos deuses do rio e tudo, ela sempre foi encaminhada a fazer uma coisa, a seguir uma tradição, a seguir um caminho. E quando ela se vê velejando sem o pai dela, traz o pensamento de: e se eu não quisesse aquilo tudo que falaram pra mim que eu tinha que ser? E se eu quisesse fazer isso? E se eu quisesse fazer aquilo? Entendeu? E aí ela vai começar a entender se ela realmente queria tudo aquilo que ela desenhou pra vida dela ou se só foi imposto aquilo pra ela. E, né, por fim, uma relação que eu acho muito importante, ainda mais nos dias de hoje, esse livro mostra muito as relações familiares. Então a gente vê a Carol com o Nick, no caso o pai dela, uma relação de muito amor, um amor até um pouco demais, super proteção demais, fazendo tudo pra seguir a expectativa dele e se apagando um pouco, mas também a gente vê uma relação com a mãe dela, uma relação conflituosa, mas mostrando assim que família, a gente não precisa sempre seguir o que eles querem, as expectativas dele. E também mostra uma relação, o sentimento de uma relação conturbada, sabe? Acho legal mostrar isso, e eu achei muito interessante ela ter a maior relação com o pai. Né? Muitas das vezes as histórias contam da relação mais forte com a mãe, daquele negócio lindo com a mãe, mas nem sempre é assim. A gente vê relações de conflitos muito fortes com mães e que não é passado, e não que a mãe abandonou, a mãe tenha feito alguma coisa, mas muitas vezes a mãe não é presente, a mãe que é uma pessoa narcisista é a mãe que é uma pessoa. Então ver essa relação afetiva com o pai e não com a mãe é muito diferente, e é um ponto muito positivo para essa escrita. Bom, considerações finais.
Esse livro, ele tem 425 páginas. Ele é um livro bem gostoso de ler. A escrita, ela é bem fácil. Eu contei um pouquinho dele na Rede Vizinha, lá no Instagram. Tem um vídeo lá meu curtinho, contando um pouco desse livro. Se você puder lá, dá uma olhada, vai ajudar bastante. Mas enfim, ele é um livro bem gostoso de ler. É um livro que ele explica bem a mitologia. No começo, como eu sou uma pessoa ansiosa, eu ficava pesquisando no chat GPT para tentar entender um pouco mais sobre a mitologia. Mas ela vai sendo explicada ao decorrer da história. Acho que deveria ter explicado um pouco mais sobre aquela questão do homem-sapo, enfim, essas questões foram faladas brevemente. Mas, cara, é um ser humano misturado com um sapo, é muito legal, podia falar um pouco mais. Mas, enfim, ele é o primeiro livro são uma duologia, acho que fala. Enfim, são 2 livros, esse é o primeiro, eu não tenho o segundo, então quando eu tiver eu conto aqui pra vocês. Mas ele é bem gostoso, eu gostei bastante da escrita da autora, é uma escrita bem fácil de ler. Apesar de ser um livro de fantasia misturado com ação, enfim, o que torna, normalmente é um pouco mais difícil de escrever. Eu, por escrever esse gênero, digo isso, mas deu pra entender perfeitamente, é muito gostoso mesmo. Tem romance, o que foi um ponto positivo, porque eu gosto quando tem ação e romance junto. O romance também super gostoso. Lógico, né? O romance foi isso aqui, mas tudo bem. Eu tenho uma migalha de romance, já tô muito feliz. Então, gostei bastante. Indico, amei a minha primeira leitura. Foi sensacional e recomendo muito pra vocês. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreve aqui, me siga nas minhas redes sociais. Lá eu posto um pouquinho do livro que eu tô lendo. Normalmente eu posto alguns comentários durante mesmo a minha leitura. Então é legal lá você acompanhando. Enfim. Muito obrigada por ter assistido até aqui e beijo!